estudos epidemiológicos. Pessoal, vamos começar falando sobre os tipos de estudos epidemiológicos. Então, eu quero que vocês tentem imaginar comigo aí cada situação, porque assim vai ficar muito mais fácil de memorizar e você não vai errar a sua questão da prova, tá certo? Assunto assim chatinho, mas vamos começar, tá? Vamos lá. Estudos agregados. Então, primeiro os estudos ecológicos, tá bom? Eles são feitos com dados de grupo, não de indivíduos. Por exemplo, comparar a taxa de tabagismo entre estados do Brasil e ver se está associada, por exemplo, com câncer de pulmão. Então, pergunta aqui para vocês. Esse tipo de estudo prova casualidade, relação causal? Não, certo? Ele só gera suspeita, ele não gera causalidade. Então, cuidado aí, é chamada falácia ecológica, que é justamente devido a esses estudos. Já a série temporal, que também é um estudo agregado, ela acompanha, certo? Ela também é agregada, certo? Mas ela acompanha os dados ao longo do tempo. Então, como, por exemplo, ver o número de casos de dengue mês a mês e associar a chuva. É um tipo especial de estudo ecológico, tá bom? Então, esses estudos ecológicos aí e a série temporal. Já os estudos individuados, observacionais, são estudos que são feitos em indivíduos. Por exemplo, o inquérito, também chamado de transversal ou seccional, ele olha para a população em um único momento e vai medir, por exemplo, a prevalência. Por exemplo, vamos lá, uma pesquisa nacional de saúde perguntando quantas pessoas têm hipertensão. Então, é o inquérito, tá bom? O estudo de coorte já vai acompanhar os indivíduos ao longo do tempo, certo? Então, ele mede a incidência e consegue calcular o risco relativo, certo? Então, lembrar coorte, risco, depois doente, tá bom? Coorte. Então, é caro, é demorado, mas também é muito poderoso aí para estabelecer fatores de risco. Porém, ele não é bom para doenças raras, porque se você quer encontrar doença no final, risco, doença, no final doente, aí você vai demorar a encontrar, porque são doenças raras. Já o caso controle é o contrário, ele começa pelo desfecho, tá? E volta para investigar os fatores de risco. No caso, o controle, tá? Então, ele é ótimo para doenças raras e rápidas ali, porque você pega já a doença e você demorou para encontrar a doença, mas está ali com a doença já rara. Você busca os fatores de risco nela, certo? Mas ele, o caso controle não mede o risco diretamente, em si, o odds ratio, certo? O odds ratio. Tá bom? Então, por exemplo, um estudo de Zika e microcefalia. Então, eles partiram dos bebês com microcefalia e investigaram o histórico das mães. Então, assim, ele não é tão bom ali para a gente ver o risco diretamente, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá. Estudos os estudos, né? Agora, estudos intervencionistas. No caso, por exemplo, nos ensaios clínicos, a gente interfere lá, né? Então, a gente divide os participantes em grupos, geralmente com randomização, para evitar os vieses, certo? E muitas vezes com mascaramento, que é o cegamento, para evitar os erros de aferição. Tudo bem? Você tem a fase 1, que são poucas pessoas saudáveis, você tem ali a segurança, né? A fase 2, você vê a dose da medicação, do ensaio clínico. A 3, a eficácia. E a 4 vai ver os efeitos adversos aí na vida real. Então, é dividido em 4 fases. É um estudo mais robusto, mas também também é caro, né? Complexo e cheio de questões éticas. Então, o que é importante você lembrar é que a fase 1 é segurança, 2, dose, 3, eficácia, 4, efeitos adversos na vida real. Tudo bem? Vamos falar aqui, vocês entenderem aqui, né? Os principais aí, né? Então, só lembrando aí, o ecológico, a série temporal, né? O inquérito, certo? Então, o ecológico é barato, gera suspeita, mas não confirma, pode dizer aí, tem a falácia ecológica. Lembrar da série temporal, que é um tipo de ecológico, e o inquérito, ele vê, por exemplo, a prevalência, tá? Lembrar do coorte, é o risco doente, define os riscos, confirma a suspeita. Agora é caro também, né? Porque é prospectivo ali, você vai observando ao longo do tempo. É longo, vulnerável a perdas também. Tem como desvantagem, não funciona com doenças raras e longas. E a vantagem é que é possível de avaliar várias doenças. Já o caso controle é retrospectivo,
ele avalia desfecho, certo? E o fator de risco em vários momentos. Então, por exemplo, aí o da Zika, que a gente falou. A vantagem dele é que é bom para doença rara e longa. É rápido, barato, é retrospectivo, né? E a desvantagem é que não define o risco. Ele é vulnerável aí a erros por buscar aí coisas do passado. Pode para a gente encontrar. E o ensaio clínico, como a gente falou, é intervencionista, é responsável pela produção de medicação. Né? A gente faz o mascaramento, randomização e lembrar dessas 4 fases aí, fase 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Para a sua prova. Joia? Vou falar agora um pouquinho, pessoal, sobre alguns conceitos-chave, né, que a gente tem que levar para a prova aí. Então, quero que vocês lembrem bem o quê? Da eficácia, certo? Então, eficaz, ideais, lembra, eficaz, ideais. Você está valendo esse estudo ali nas condições ideais, tá bom? Já a efetividade, você está avaliando se ele funciona na vida real. Uma coisa é funcionar no laboratório, outra coisa é funcionar na vida real. Já o conceito de eficiência não é a relação custo-benefício. Outro tema, outro conceito-chave que a gente tem que lembrar é prevalência e incidência. A prevalência a gente vê em estudos transversais, tá? E a incidência no estudo coorte ali, tá bom? Que é a prevalência ao longo do tempo, né? A incidência é um corte, tá bom? Lembrar das medidas de associação para a sua prova, tá certo? Que é o odds ratio, lembrar disso também, tá? Que a gente falou lá do caso controle, né? E o risco relativo é no corte e ensaio clínico, tá bom? Lembra disso que a gente falou? Então, o risco relativo é quem define risco relativo é o coorte, e o ensaio clínico também. E o odds ratio é o caso controle, tá bom? Outro conceito que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, que eu queria que vocês lembrassem, é o seguinte, o NNT, que é o número necessário para tratar, tá certo? Que é definido aí pela 1 dividido pela redução absoluta do risco. Então, o número necessário para tratar é uma coisa importante também para a sua prova você estar lembrada. O efeito Hawthorne, placebo, certo? Lembrar que o fato de um estudo ser controlado, ele evita o erro de intervenção, e o randomizado ele vai separar aleatoriamente os grupos, garantindo a homogeneização dos grupos, certo? E já o cegamento mascarado, ele evita o erro de aferição. A pessoa não sabe se vai para o grupo placebo ou não. Por exemplo, um estudo aberto, simples cego, duplo cego, triplo cego. Então, aí, para a gente evitar os efeitos autônomos e placebo. Joia? Aqui que a gente falou, né? Prevalência no transversal, incidência no coorte, associações, odds rate, o risco relativo. Aí, outras aferições melhores de medidas de associação, como menos importantes, seria a redução absoluta do risco, tá? Agora, o número necessário de tratamento é importante, tá certo? Estatística, para a gente saber ali se pode confiar ou não no estudo. Nós temos o erro sistemático, que é o viés, certo? Para ver se esse estudo ele tem algum problema de validade, tá certo? Tem um erro aleatório, que é o acaso, esse é um problema de precisão, e lembrar aí para sua prova erro tipo 1, que é o alfa, tipo 2 é o beta. O tipo 1 é o falso positivo, o tipo 2 é o beta, que é o falso negativo, tá certo? Então lembrar aí para sua prova. Vamos fazer aqui, falar um pouquinho também sobre a revisão sistemática, né? Lembrar da revisão sistemática, lembrando que a unidade de análise é o ensaio, coorte, né? Você vai pegar esses estudos e fazer uma revisão sistemática, e tem a grande vantagem que é um sistema de informação barato, rápido. Você pega esses estudos, né? E avalia no computador, você não precisa ir para o front, tá bom? Uma das vantagens é que tende a publicar o estudo com resultados positivos. Então, geralmente, você pega lá o positivo e só publica o positivo, né? Então, tem também divergência entre vários estudos. Você tem várias revisões com metodologias diferentes, você tem critérios diferentes. Lembrar para a sua prova também os critérios de causalidade, né, para você ver a relação causal. Você tem o que é a secreta ecológica, que é a cronológica, a temporalidade. O fator de risco deve ser visto antes do desfecho. A força de associação, por exemplo, quem fuma pode ter mais câncer. A relação dose-resposta, por exemplo, quem fuma muito pode ter doenças como DPOC mais intensas, tá certo? Vamos lá, consistência, se foi visto em outros trabalhos,
se existe algum critério de plausibilidade, ou seja, se existe, por exemplo, a explicação fisiopatológica para aquela relação causal, se existem algumas outras situações parecidas, que seria a analogia, se só causa essa doença, seria a especificidade, a coerência, ou seja, está bem coerente, é o paradigma atual, e se tem evidência experimental, ou seja, muda o fator, muda a doença e assim por diante. Então, esse é um pouco dos critérios de casualidade para a sua prova. Fala um pouquinho sobre validação dos testes, certo? Resumo rápido aqui, para a gente saber o que é importante. Então, nos testes, a gente precisa pensar na sensibilidade e especificidade. Lembrando que a sensibilidade é a capacidade de detectar os doentes, tá certo? E a especificidade é a capacidade de detectar os não doentes, ou seja, confirma que ele não é doente, tá certo? Tem que lembrar que os valores preditivos, eles variam com a prevalência das doenças, tá certo? Tudo bem? E um pouquinho aqui para a gente finalizar a vigilância epidemiológica, para a gente fechar os dois conceitos, né? Lembrando que a incidência são casos novos, a prevalência são todos os casos existentes naquele momento, tá bom? Então, para revisar aí, ó, se eu quero medir prevalência, eu uso o estudo transversal, lembra disso? Se eu quero ver risco, corte, tá bom? Se eu quero avaliar a doença rara, usa caso controle. E se eu quero intervir, um ensaio clínico. Beleza, pessoal? Bem, aqui um resumo rápido do que é mais importante dos estudos epidemiológicos, um assunto muito chatinho para a prova, mas a gente tirou aqui e tentou extrair o que é mais importante para você não errar a questão. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.